Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Estilac Xavier. Presidente, é uma satisfação tê-lo no programa conosco. Sei que a sua agenda é bastante difícil, mas nesse momento tão importante é muito bacana poder ouvi-lo e lhe perguntar diretamente, com a primeira pergunta, como está o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul durante a pandemia? Nós sabemos que o tribunal vem realizando o seu trabalho em teletrabalho, as auditorias seguem, mas o que se pode falar, o que o senhor pode nos contar sobre a experiência desse período de trabalho não presencial? Bom, primeiro, boa tarde, Rolim. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Atitude TCE. Primeiro, é uma satisfação voltar ao programa. Sei que vem um pouco, mas acho que é um veículo importante de informação para a sociedade do trabalho do tribunal. O tribunal, durante a pandemia, que é este abalo que sofre a sociedade brasileira, já com mais de 40 mil mortos, estamos chegando à cifra de 800 e poucos mil contaminados, e uma situação muito grave, preocupante para todos os brasileiros, inclusive porque não há coordenação central sobre isso. Nós, durante a pandemia, e isso eu digo com muita satisfação, Rolim e ouvintes, que o nosso tribunal tem uma posição muito firme a respeito das condutas a serem adotadas em relação à pandemia. A principal delas, preservar vidas. E a segunda é criar as condições para que as pessoas possam viver preservando a sua saúde. O tribunal, desde o dia 19 de março, está em suspensão do seu expediente externo. O que vale dizer, estamos todos trabalhando em casa, em trabalho remoto. E tivemos facilidade de fazer isso porque o tribunal, a sua base de trabalho, está na plataforma da internet, está no meio digital. Foi fácil migrar praticamente todo o trabalho do tribunal para o trabalho remoto a partir dos domicílios de cada pessoa, de cada servidor. E a partir disso, nós podemos dizer que 95% do tribunal está trabalhando. E mais, está trabalhando até com muito mais produtividade do que trabalhava antes. As razões, obviamente, determinam esse impulso de trabalho. Os 95% estão fazendo isso a partir de casa. Isso resultou num trabalho de análise e orientação, por exemplo, às administrações para que elas pudessem bem aplicar os seus recursos para o combate à pandemia. Veja que nesse período, Rolim e ouvintes, nós chegamos a editar 2 manuais, 2 cartilhas com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Aqui eu preciso reputar a importância e o papel da FAMURS. O dirigente da FAMURS, o prefeito Eduardo Russomano, de maneira muito firme e enérgica, contrariando inclusive interesses de alguns municípios, prefeitos, que sofrem pressões para voltarem à atividade, afrouxarem procedimentos no distanciamento social, ele manteve-se muito firme. E nós, no tribunal, correspondemos a isso porque pensamos da mesma forma e auxiliamos, orientando os administradores para que bom trabalho possam fazer e bem possam usar os recursos públicos. Criamos um canal direto, não só com os municípios, mas também com o próprio Estado. Eu integro o Conselho de Estado, que participa o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça e o Defensor-Geral Público. Este fórum analisa, a partir dos relatos prestados pelo governador, as questões relacionadas à pandemia e outros, as questões de economia também. Lá eu tenho levado a posição do nosso tribunal, porque eu estava dizendo da minha satisfação que, nesse momento, as condutas do tribunal firme em relação à pandemia têm respaldo unânime dos conselheiros, dos membros do Ministério Público
e dos servidores. Nós não voltamos ao trabalho enquanto nós não tivermos segurança para os servidores. E com uma observação absolutamente importante, não deixaremos de trabalhar. Quando diz não voltar ao trabalho, quer dizer, não voltaremos à sede. Todos nós estamos trabalhando, acabei de dizer. Isso resultou em 2 cartilhas de orientação aos prefeitos, resultaram em procedimentos de administração da ordem de mais de 3.800, dos quais em torno de 170 deram resultado prático. Que procedimento é esse? É conversar com o administrador sobre eventuais irregularidades apontadas numa licitação, numa compra, na entrega de um serviço, e destas, calculamos que nós conseguimos, neste período, agora, 60 dias atrás, né, conseguimos uma economia de 53 milhões de reais estimados, que devem ser retornados, que vão ser recanalizados para ampliação dos serviços de combate à pandemia. Tem outros tantos que nós fizemos, né, de procedimentos. O tribunal está trabalhando em casa, como é que ele atendeu? Atendeu por internet, por telefone, atendeu por conferência, videoconferências, e nisso a gente pode dizer aqui, e o número não é pequeno, entre atendimentos ao público, ao setor público, e os atendimentos que nós fizemos nas nossas regionais, foram mais de 2.800 atendimentos. Ou seja, o tribunal está trabalhando a pleno e vai manter-se trabalhando. Dia 19 agora de junho, nós vamos fechar 3 meses, 90 dias. Neste dia, farei uma reunião com todos os servidores da área da direção de controle e fiscalização, exatamente para nós fazermos um balanço e nos prepararmos para o próximo período. Eu estou convencido que, dada a evolução crítica e mórbida que está acontecendo no país, embora nosso Estado esteja agora num processo, digamos, complexo, porque se fez medidas muito fortes e corretas no início, depois houve um abrandamento por razões que foram consideradas técnicas e agora percebemos que é possível ter que voltar atrás para impedir que haja, evidentemente, um colapso do sistema de saúde, o que de todo o resto é muito ruim, né? O importante é o seguinte, o exemplo da Austrália. Lá fechou-se tudo. Pois bem, em 60, 90 dias, a Austrália declarou que está resolvido o problema da pandemia, mas com a observação da primeira-ministra. Poderá voltar, mas nós estamos preparados para isso. Ou seja, houve uma ação forte, decisiva do poder público em 60, 90 dias, e a questão agora é tratar de resolver a volta de maneira adequada. Aqui não se sabe se volta, não volta, se aflocha, depois tem que se de novo retornar, e tudo isso tem um custo. Não é só o custo financeiro, que é o menos importante nisso, o custo econômico, são os custos de vidas, né, de tensões, sejam elas de ordem físicas ou psiquiátricas para as pessoas que estão convivendo nessa situação há mais de 3 meses, porque a pandemia chegou ao Brasil em fevereiro, mas só começou a ter vultos a partir de março. Então, sobre esse aspecto mais geral da atuação, presidente, uma coisa que chama atenção é que, historicamente, os tribunais de contas sempre agiram a posteriori, né? Então, havia sempre uma auditoria que examinava em loco a situação que já foi constatada de um ano anterior, há uma tramitação de um processo que muitas vezes é lenta, era comum que processos fossem julgados anos depois da constatação de uma irregularidade. Mas agora, com essas possibilidades que a internet trouxe ao poder público, especialmente essa chance de acompanhar quase em tempo real, né, um edital, por exemplo, de licitação, o Tribunal de Contas tem trabalhado com esse tema do controle concomitante. O senhor podia explicar um pouco como é que funciona isso, como é que os auditores têm trabalhado nessa lógica do controle concomitante e como isso altera, imagino que altere muito a relação do próprio tribunal com os gestores, né? Seguramente, Rolim. O controle concomitante, ele só é possível de ser feito, quando nós temos uma base de internet forte relacionada com os municípios, com a alimentação dos dados em tempo real para que a auditoria possa analisar. Se temos um caso, uma licitação em que se descobre, ao cair na análise de um auditor, que ela tem um erro de planilha que pode desenvolver custos superiores ao erário. Aponta-se o problema ao administrador de imediato, com comunicados formais,
e o administrador, se apercebendo do equívoco, da irregularidade, corrige. Corrigido, o processo entra. Isto no passado, que é um passado que corresponde a uma história bonita dos tribunais, mas não tínhamos base tecnológica para isso, significa que no passado nós só veríamos depois de concluído a licitação, concluída, depois de fechado o contrato e verificaríamos que ele tinha um ônus a mais para o erário. E aí decorreria, evidentemente, uma apreciação e julgamento que faria com que o administrador, os responsáveis, tivessem que devolver os recursos. Isso quando acontecesse assim. Então, a ação concomitante, esse quase em tempo real, ele é só permitido pelo desenvolvimento tecnológico. Diga-se que, nesse sentido, nesse momento da pandemia, todas aquelas ações que eu referi há pouco, mais de 3.800, elas correspondem exatamente a isso, a uma auditoria concomitante, e que delas resultaram 172 anotações em que os administradores perceberam que, de fato, ali poderia ter problemas, porque assim foi apontado pela auditoria, e na mudança daquilo que estava sendo programado anteriormente, resulta que nós podemos ter estimado uma economia de 53 milhões de reais nesse período de 60 dias. A concomitância só veio com essa possibilidade, e isso era um dos elementos da minha plataforma, quando fui eleito presidente, de ampliar profundamente o trabalho de tecnologia de informação. E, neste momento, nós temos um setor no tribunal vinculado à diretoria de controle e fiscalização, chamado SEGEX, que está desenvolvendo, através da tecnologia de informação, nosso setor de informática, e aperfeiçoando aproximadamente 10 robôs ou software inteligentes ou automáticos para nós termos uma capacidade de análise concomitante muito mais célere, podendo, com isso, trabalhar com uma massa de informações e dados superiores ao que uma pessoa, nas suas condições humanas, não permitiria fazer. Então, nós poderemos fazer isso a partir de inteligência artificial. E, evidentemente, que isso coloca o tribunal numa outra esfera. É o que os chamados robôs. O Tribunal de Contas da União tem 3 conhecidos, né? A Sofia, né? A Alice são 2 deles, muito conhecidos, e a Mônica. São robôs que se deram nomes, inclusive para que eles tenham evidência do trabalho que fazem, para que eles possam percorrer, a partir de parâmetros criados pelos auditores, aonde pode ser detectado uma irregularidade. A partir daí, este elemento detectado passa para a avaliação humana, que é o auditor que passa a verificar se ele tem problema. O auditor, ele é informado pelo programa que, num conjunto de licitações, tem tais e tais possíveis irregularidades. E aí o olho humano e a perícia e o talento e a inteligência humana é que vai verificar se a máquina, de fato, adotou o melhor critério e se aquilo não era um falso positivo, permitindo, portanto, que se aplique no momento e no ato já as correções necessárias. Evidentemente que o prefeito que resistir a essa ação, e ele tem direito de fazer isso, ele aí entra num processo que determinará julgamentos, até eventualmente medidas cautelares do tribunal. Presidente, eu lhe cumprimento por essa atenção ao tema da informática. De fato, isso é uma questão central assim, para aumentar a eficiência do trabalho dos órgãos de controle. Toda uma economia processual que nós temos aí, especialmente evitar também toda aquela dor de cabeça que os gestores deveriam sofrer, respondendo a um processo que poderia nem existir caso aquela irregularidade fosse resolvida lá atrás, né? Mas eu quero abrir agora uma janela no programa com uma frase de atitude, porque eu sei do seu interesse sobre esse tema. Eu acho que essa frase tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil e também nos Estados Unidos. Por favor, vamos passar então a nossa frase de atitude de hoje. A frase é de Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. O que o senhor acha dessa frase, presidente? Bom, Rolim, eu te diria o seguinte. Primeiro, vem da grande Angela Davis, esta militante feminista na luta de igualdade contra o racismo. Eu vou ter que confessar aqui a todos que estão ouvindo que eu tinha uma noção um pouco superficial sobre a luta contra o racismo.
A maioria das pessoas, eu diria, que eu conheço e com quem eu convivo, tem uma manifestação contra o racismo, são contra o racismo. Agora, eu fui aprendendo ao longo da minha vida que não é suficiente ser contra o racismo. Ela me parece uma postura que te coloca como um ser paciente, observador dos fatos, como se consultado, eu digo, eu sou antirracista. É pouco. Essa chaga que destrói a essência humana que todos temos, que é de sermos iguais, independente da nossa origem, do nosso sexo, da nossa orientação sexual, da nossa raça, da nossa condição social, econômica, cultural, ela não permite que se tenha um olhar distante e passivo, ser meramente contra o racismo. É muito mais que isso. É um elemento humano que importa ser ativista, importa em ter uma posição antirracista, ou seja, se colocar lado a lado daqueles que lutam porque sentem na pele, literalmente, a discriminação pela pobreza, pela miséria, porque nós sabemos que esta chaga, ela, mesmo com a libertação formal dos escravos, ou dos escravizados, melhor dizendo, mesmo com havendo formalmente uma democracia que permite a participação, nós sabemos que a pirâmide social no Brasil, da exclusão, das oportunidades, numa sociedade que tem a sua maioria de negros, não corresponde. Eu estava olhando esses dias e me surpreendi que eu constituí aqui, para iniciar esse processo do plano antirracista, Rolim e nossos telespectadores, eu criei uma assessoria especial de direitos fundamentais para trabalhar essa ideia. Eu pretendo que o plano não seja um plano do tribunal, que não seja só uma animação para a atitude do tribunal em relação àquelas bases legais que determinam ações, práticas de políticas dos municípios e do Estado. É preciso, e a minha ideia é de convidar o governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, para que todos nós participemos ativamente desse plano antirracista. E é a partir dessa assessoria que eu estou promovendo esse conjunto de ideias. Porque me parece que não basta tratar disso de maneira conjuntural. Lembremos que quando Barack Obama se elegeu, que foi um marco muito importante, um primeiro negro presidente do país que é uma potência militar e econômica como os Estados Unidos, parecia que ali se abriria uma nova era no tratado das questões dos negros nos Estados Unidos e no mundo. A morte de George Floyd, covarde e cruelmente assassinado por aqueles 4 policiais, demonstra que não é bem assim. Mas a sociedade americana reagiu e com isso arrastou o planeta. Não foram só negros, foram brancos, hispânicos, todos os que se consideraram parte dessa luta antirracista e que vão mudar. Minneapolis, a cidade onde ocorreu aquele fatídico assassinato, já extinguiu toda a sua polícia, zerou e vai recomeçar. É disso que se trata. Uma atitude radical frente a uma dimensão humana radical. A defesa das pessoas como elas são. E isto é a essência do plano antirracista que eu estou propondo. Eu estava vendo na história do Brasil, havia um decreto de Getúlio Vargas, e eu obtive ele ontem, em que eles determinavam o seguinte: era necessário trazer para o Brasil levas e levas de imigrantes europeus para começar um processo de branqueamento dos brasileiros. Há livros tratando desta matéria no Brasil, porque os negros estavam vinculados às pessoas escravizadas e inferiores. E isto demonstra que o próprio Estado deve muito. O tribunal faz parte do Estado. É uma instituição de controle do Estado. O Executivo é parte do Estado. O Tribunal de Justiça, a Defensoria, muito mais, pelas suas essências,
Tribunal de Justiça, superiormente mais, e o Ministério Público. Então, é um chamado, sim, para que todos participem de um plano antirracista. Como ele será? Nós vamos discutir. Nós vamos implementar. A legislação esparsa que tem sobre assuntos das igualdades de tratamento terão que ser reunidas, compiladas, e a partir delas nós lutaremos por outras medidas, inclusive legislativas, para que possamos andar bem num plano antirracista. Somos o primeiro tribunal a propor isto. Somos o primeiro tribunal a ter uma assessoria especial para isto. Mas certamente não seremos o único. Certamente esse assunto será levado aos fóruns competentes dos tribunais e deverá levantar voo na TRICOM, no Conselho Nacional dos Presidentes de Tribunais de Conta e na própria instituição que trata do conhecimento dos tribunais, que é o Instituto Rui Barbosa. Esta é a minha ideia geral, Olim. Perfeito, perfeito. Até porque é preciso mesmo, até para se enfrentar o racismo estrutural, né, que haja também mudanças nas estruturas, no próprio poder que se pratica no Brasil. Mas eu quero voltar, presidente, acho que temos um tempo ainda no programa para que o senhor possa aprofundar um pouco algumas mudanças, comentar um pouco sobre as mudanças em curso no tribunal, a respeito ainda do tema das auditorias. Historicamente, houve sempre uma queixa, os gestores muitas vezes sempre se queixaram de que, por exemplo, um prefeito era considerado responsável objetivo por todas as falhas que eventualmente se encontravam na sua gestão. E muitas vezes esse prefeito não tinha a menor condição de saber o que estava acontecendo na ponta, havia outros responsáveis que não eram responsabilizados efetivamente pelo controle externo. Esse mecanismo está sendo alterado, está em vias de ser mudado. O senhor pode adiantar alguma coisa do que está pensando a respeito disso no Tribunal de Contas? Perfeito, Rolim, mas breves flashes só, porque eu pretendo fazer uma atividade dedicada especialmente a essa matéria. É um debate longo, todo mundo sabe que um prefeito termina a administração dele, mas ele fica respondendo no Tribunal de Contas por 5, 6, 8 anos ou mais nas suas contas, dentro de um processo legítimo, legal, mas há aperfeiçoamentos legislativos e questionamentos doutrinários feitos desde sempre sobre o julgamento dos prefeitos. E até o ano passado, retrasado, surgiu a Lei 13.655, que modificou a introdução da legislação nacional sobre o assunto, do Código, e isto nós resolvemos, uma decisão do Tribunal Pleno, nós resolvemos adotar um aprofundamento e um aperfeiçoamento na política de julgamento. Ao mesmo tempo, surgiu um outro elemento. O Supremo Tribunal Federal determinou que nós não podemos mais, os tribunais de contas, embora haja discordância, mas decisão do Supremo se cumpre, de que nós não deveríamos proceder a julgamentos de contas de gestão. E o Tribunal Pleno cumpriu, extinguiu o processo de conta de gestão. Então, nós estamos, nesse momento, numa das maiores transformações que o tribunal já teve, associado a esta plataforma de tecnologia de informação e inteligência artificial. É a mudança no tratamento das contas do prefeito. O prefeito já não mais automaticamente responderá por toda a administração dele, a não ser naquilo que trata das grandes linhas políticas gerais, ele vai responder. Eventualmente responderá também por danos à administração se os fatos decorrentes de uma cadeia de responsabilidade de nexo causal vier a responsabilizá-lo. Mas esse num processo apartado que se assemelhará muito ao que faz hoje o Tribunal de Contas da União. Então, o trabalho com a concomitância, portanto, observando a irregularidade no momento e fazendo com que ela se afaste, deverá haver uma diminuição desses processos que só se viam no pretérito, depois da coisa acontecida. Com a ampliação das responsabilidades, que é uma alteração profunda, nós vamos chegar na cadeia de responsabilidades. E o prefeito não é o primeiro e o único a responder. Aliás, não era ele o único a responder no caso de mau uso de recurso público ou dano erário, mas começava sempre por ele, né? Desta vez não será assim. E isso tudo já tem em curso processos que estão acumulando até o que iniciam agora em julho e vão até dezembro,
que eu aprovei a semana passada, que é o Plano Anual de Fiscalização do segundo semestre, já adotando essa metodologia, que passa a ser, digamos, quase que um modelo experimental e de adaptação, que vai presidir todos os processos de 2020 para frente. De tal sorte que os administradores, e eu vou fazer... agora nós estamos na fase de treinamento dos auditores, nós vamos fazer informações para os administradores, vamos reunir com os prefeitos, vamos lhes passar cartilhas orientadoras, porque isso vai atingir toda a administração, os secretários, todos aqueles que coordenarem despesa. É bem verdade que no Rio Grande do Sul, quando o município é muito pequeno, a figura do prefeito se confunde também com a do secretário e de ordenador de despesa. Então, o prefeito vai ser orientado e as cautelas que terá que ter para isso, mas certamente é uma mudança profunda na orientação do tribunal, e eu reputo, inclusive, com a principal mudança estrutural do tribunal, junto com a TI, nesse período. Muito bem. Presidente, muito obrigado pela sua participação no Atitude TCE Entrevista. O nosso tempo, infelizmente, encerrou. Teríamos mais assuntos para continuar debatendo, mas foi uma satisfação conversar com o senhor. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Atitude TCE Entrevista. Até a próxima semana. Muito obrigado.